Ou seja, ela vive essa coma, passa quase 8 meses entrevada, né? Outros 3 anos recuperando-se na enfermaria. Uma sequela, né? É claro. E ela relata: fiquei paralítica por quase 3 anos. Aí vai. É só saber porque teve esse momento, né? E ela atribui isso também à mudança de alimentação. A mudança de vida, de alimentação, teria provocado problemas também na saúde, né? Aí adoecer gravemente. E relata no livro da vida que a oração foi a porta que levou ela para as grandes graças. De novo, oração, né? A percepção da infinita bondade de Deus. É outro tema dela, tá? Infinita bondade de Deus. Livro da Vida 8:9, Livro da Vida 4:10. A impressão causada porque ela vai chamar de Cristo chagado. Cristo, a ligação dela com Cristo, Jesus Cristo, é muito forte, né? E ela vai ter essa, veja Livro da Vida 9:1, a impressão que Cristo causa nela. E ela diz que o coração dela quase partiu diante do Cristo. Joga-se a seus pés, aos pés de Cristo, com lágrimas, suplicando-lhe forças para não mais ofender. Sempre isso tem ela, tá? O medo dela ofender a Deus, E aí entrou Santo Agostinho. Ela vai ter uma impressão muito forte, vejam no Livro da Vida 9:7. E é muito bacana isso, porque eu vou citar porque a mim me interessa. No 8, sobretudo, livro 9:8, ela fala: começando a ler as Confissões de Agostinho, tive a impressão de me ver ali. Passei a encomendar-me muito a esse glorioso santo. Então vai ser o santo dela, Agostinho. Quando cheguei à sua conversão, a conversão de Agostinho, e li, né, que ele ouvira uma voz no jardim. Eu quero parar aqui no jardim, né? Que interessante isso, quer dizer, a ligação, quer dizer, a conversão de Agostinho no jardim e a relação de Teresa com o jardim, né? Que é bem legal, né? Então, quando ela chegou à conversão de Agostinho e leu que ele ouvira uma voz no jardim, senti ser o Senhor que me falava. Tamanha foi a dor do meu coração. Então, ela lendo Agostinho e fazendo a experiência da presença de Deus. A partir desse momento, é interessante que ela leu o livro As Confissões, em 1544, né, quando acabava de ser estampado em Salamanca. O contato que ela vai ter com essa obra. Depois disso, o que acontece com ela são coisas inefáveis. Sem tirar de modo particular, expressão técnica dela, os gostos da glória, sem porém conseguir explicar por que ocorrem essas coisas na oração. Livro da Vida 8:5. 8:5. Isso é bem legal, né? Por isso peço aos que ainda não começaram essa experiência, por amor a Deus, não se privem de tanto bem. Quem não começou, não se prive, né? Não há o que temer, mas o que desejar, porque mesmo que não vá adiante nem se esforce pela perfeição, a ponto de merecer os gostos e regalos que Deus dá aos perfeitos, ao menos irá conhecer o caminho que leva ao céu. Se perseverar, tudo espero da misericórdia de Deus, pois ninguém fez amizade com ele sem dele obter grandes recompensas. Essa expressão é muito importante para ela, tá? Ninguém fez amizade com ele, Deus, sem dele obter grande recompensa. Para mim, a oração, então a ela fala, a oração é tratar de amizade com Deus, né? Essa imagem. Ela vai colocar
que não se sente instruída pela teologia mística que é dada aos sábios, que é dada aos teólogos cultos. Então ela não se coloca nessa linha. Deixa eu ler aqui esse pedacinho também interessante, 853. Então o sentimento de união com Deus para ela, né? Ela aqui, isso aqui eu tenho que ler, 18:10. O que ela sente comunhão com Deus? Ela diz, 18:10. Isso. Estando à procura de Deus, a alma se sente com um grande e suave prazer. Num desfalecimento quase completo, uma espécie de desmaio que lhe tira o fôlego e todas as forças corporais, de modo tal que só com muito esforço é possível mexer as mãos. Os olhos se fecham sem que os queiramos fechar, ou se mantêm abertos, não vemos quase nada. Da mesma forma, se estivermos lendo, não distinguimos as letras, sequer as percebemos. Vemos que há uma letra, mas como a mente não ajuda, mesmo querendo, não a podemos ler. Ouvimos, mas não entendemos o que ouvimos. Assim, os sentidos de nada nos servem, servindo antes para acabar com a felicidade. Falar é muito difícil, pois não conseguimos formar palavras, nem temos forças, caso formássemos alguma, para pronunciá-la. Então é essa experiência. É muito impactante, né? Esse sentimento de união com Deus, o que provoca na pessoa. Né? Por isso que ela vai entrar em êxtase várias vezes, cai no chão, ela entra em pânico, né? Diante das experiências mais fortes. Né? Ela vai chamar isso de arroubo, êxtase. Né? Isso aqui é isso que eu acabei de ler aqui é uma definição de êxtase para Teresa. Né? O que acontece com a sua boca, com o seu olho, com a sua mão, né? Com o seu rosto, etc. Mas, sobretudo, no capítulo 20, ela vai falar do que é arroubo. O que são os arroubos. É o momento mais forte do livro da vida, quando ela fala da experiência mística. Né? A alma era arrebatada e quase sempre levava a cabeça atrás de si, sem que eu pudesse controlar, havendo ocasiões em que o corpo inteiro ficava suspenso no chão. Até levitação tem. Livro da vida 24. 24. Então ela se sentia arrebatada. No momento que tem a cena lá da imagem de Bernini, na igreja de Roma, que ela é arrebatada, a cara dela é de êxtase, né? No mármore de Bernini. E isso provocava nela muito medo. Ela tinha medo disso. E às vezes morria de medo que isso acontecesse em público, como aconteceu várias vezes. Por isso que eu falo, que eu brinco que Santa Teresa é malamate. Ela sentia mal diante dessas experiências públicas da sua união com Deus. Ela não queria que isso se publicizasse. Relata que começava a sentir, às vezes, a presença de Cristo a seu lado. Tamanho o sentimento da presença dele, que de maneira alguma podia duvidar de que o Senhor estivesse dentro de mim. Essa também é famosa, essa frase, né? De maneira alguma podia duvidar de que o Senhor estivesse dentro de mim, ou que eu estivesse toda mergulhada nele. Essa expressão. Livro da vida 19:1. Suas primeiras visões de Jesus. Aqui é muito legal isso. Eu estudei muito no curso que eu dei aqui sobre isso. Suas primeiras... Faz lembrar um pouco o Santo Daime. É interessante que o Santo Daime ele vê a Nossa Senhora, né? Aí você vê o pé. Aí você toma um pouquinho mais, aí você vê a canela. Aí você vê um pouco mais o joelho. Não é assim? Você tem as visões, né? Olha, eu consegui ver o calcanhar de Nossa Senhora na borracheira. E Santa Teresa fala algo semelhante, não semelhante, mas ela fala, que eu puxei aqui o texto 28, muito legal. 28, 1-3. São 3 momentos. Primeiro ela fala: certo dia em que eu estava em oração, quis o Senhor, nunca é ela, tá? Nunca é ela, é o Senhor que favorece.
quis o Senhor mostrar-me apenas as suas mãos. Suas mãos. Era tamanha a sua formosura que eu não consigo descrevê-las. Isso me deixou muito temerosa, porque qualquer novidade em termos de graça que o Senhor me concede, muito me assusta no princípio. Vamos ver as mãos. Aí continua. Há poucos dias vi também um rosto divino. Olha que interessante, as mãos, o rosto, né? Que ao que me parece me deixou inteiramente absorta. Eu não podia compreender por que o Senhor se mostrava assim pouco a pouco, se haveria de me fazer a graça de vê-lo por inteiro. Aí lembra o João da Cruz, né? Eu não quero intermediários, eu quero ver face a face, quero ver por inteiro. Aí passa um pouquinho, capítulo 28, número 3, num dia de São Paulo, interessante, era a festa de São Paulo, no dia da festa de São Paulo, durante a missa, a humanidade sacratíssima se apresentou a mim por inteiro. Então, as mãos, o rosto e por inteiro. Isso é um trabalho, né? Isso aqui é muito interessante. Quer dizer, o que é o elevamento espiritual, né? Mostrou por inteiro, tal como é representado, ressuscitado, sua formosura e majestade eram, como eu já disse, a vossa mercê, seguindo ordem vossa. E me custou muito fazê-lo, porque não há como descrevê-las sem desmerecer. Digo somente que se no céu não houvesse senão a formosura dos corpos glorificados para deleitar a vista, seria imensa glória especial de ver a humanidade de Jesus Cristo. Ela vai falar muito isso, eu quero ver a humanidade de Jesus. Eu quero ver a humanidade de Jesus. O corpo, as mãos, né? O Jesus por inteiro. Isso está muito colocado. Isso já vai fazer uma distinção entre visões intelectuais, né, que são visões de conceitos, e visões que ela vai chamar imaginárias. Isso é uma visão imaginária, tá? Visão imaginária que é marcada pelas formas sensíveis. Você vê, eu tenho absoluta certeza que eu vi a humanidade de Jesus. Isso é uma forma, é uma visão imaginária. Imaginária. Ver as mãos, a beleza da humanidade de Jesus. E pensava Jesus como homem. Me lembrou aqui a Hilda Hilse, né? Que era como homem, né? E pensava Jesus como homem. Eu só podia pensar em Cristo como homem. Teresa de Ávila. Livro da Vida 9:6. Olha que força, né? Quando você vê lá ela falar no Livro da Vida também, nós não somos anjos, temos um corpo. Quer dizer, eu quero fazer experiência também do corpo de Jesus. Corpo de Jesus, como diz o Libânio, meu orientador, né? Corpo de Jesus. Libânio, quando das celebrações do Libânio, você já assistiu a celebração do Libânio? Nesse momento ele quase que entrava em um parafuso, né? Bom, no ano 1959, o Index, que é o Índice de Livros Proibidos, entra na Espanha. E a maioria dos livros que Teresa adorava foram proibidos. E ela entrou em crise. Inclusive João da Cruz, algumas coisas de João da Cruz. Entre os quais, então, muitos livros apreciados por Teresa. Os autores relatam que essa presença da Inquisição explicam o atraso do misticismo de Teresa. Né? Ela atrasou a experiência mesmo por causa da força da Inquisição, do poder da Inquisição. Teresa faz um relato a respeito no Livro da Vida 26:5. Sempre que o Senhor me ordenava uma coisa na oração e o confessor me dizia outra coisa, o próprio Senhor repetia que lhe obedecesse. Assim, essa aqui eu acho fantástica. Então, quer dizer, que no fundo ela tinha uns péssimos confessores, né? Depois arrumou melhores, mas os caras todos falavam que o que ela tinha era coisa do demônio, não era de Deus. E um chegou até a falar, quando você tiver essa visão, você faz uma figa para espantar o demônio. Você imagina que desespero. Mais herético que uma figa. Quê? Mais herético. Pois é, mas foi o confessor que falou, se tiver essa visão, você faz a figa para espantar o demônio, né? Então ela começa a ter essa coisa que é bem de místico, né? Quer dizer,
Se o Senhor me diz uma coisa de oração, o confessor me diz outra, segue o Senhor. Segue o Senhor. Senti muito quando se proibiu a leitura de muitos livros em castelhano, que ela adorava. Senti muito, diz ela, porque alguns muito me deleitavam. E eu não poderia, eu vivi isso, porque meu orientador foi punido pelo Vaticano, como o livro dele foi condenado. O sofrimento dessas pessoas, e ele é jesuíta, super religioso, e ver publicizado nos jornais da Itália a condenação, é uma morte para a pessoa. Então, se você tem uma ligação com os livros, se os livros são proibidos. Bom, mas aqui, voltando ainda, né? Senti muito quando se proibiu a leitura de muitos livros em castelhano, porque alguns muito me deleitavam, e eu não poderia mais fazê-lo, pois os permitidos estavam em latim. Então, proibiram em castelhano. Aí ela ouve essa frase, que é fantástica, essa frase dela, tá? Aí o Senhor me disse, não é o professor, não, o Senhor me disse, não sofras, eu te darei o livro vivo. Só isso. Essa é uma das frases igual aquela do João da Cruz, do amado meu bebê, né? Não sofras com essas coisinhas desses confessores, dessa pequena inquisição, né? Eu vou te dar o livro vivo, que é o Jesus, né? Te dá o livro vivo. Aí ela diz ainda, eu não podia compreender porque ele me dissera isso, pois ainda não tinha tido visões. Ela não estava tendo ainda a experiência mística forte dela. Ou então, como diz o cardeal, ela não estava ainda preparada para receber tal notícia, né? Então, a pombinha que desce. Desce, Paloma, você não está preparada ainda para tamanho voo. Ela também não estava preparada, né? Aí depois, logo em seguida, ela diz assim, muito bonito, ela diz, e ela chama um Deus de Sua Majestade, né? Eu não gosto muito desse termo, mas é o que ela usa. Sua Majestade tem sido o livro verdadeiro onde tenho visto as verdades. Sua Majestade tem sido o livro verdadeiro onde tenho visto as verdades. Bendito seja esse livro que deixa impresso na alma o que se há de ler e fazer de modo que não se pode esquecer. Beleza, realmente uma santa, mulher fantástica. Teresa faz um relato a respeito no livro da vida. Ver também, eu falei 26:5, né? Ver também 28:18, falando que ela fala também da Inquisição. O auge da Inquisição na Espanha vai acontecer em 1621. Ela sempre teve na mira da Inquisição, Santa Teresa, sempre. Justamente no momento em que experimenta o vigor das graças místicas, no momento que ela mais experimentava, né, foram os anos 1554 a 1560, onde a sombra da Inquisição agia mais sorrateiramente. Então você imagina, ela estava no auge da navalha. Onde ela vive, o momento que ela viveu mais a experiência mística era o momento mais violento da Inquisição, né? As denúncias se irradiavam para todo canto, todo mundo era denunciado. Na Espanha, no século XVI, qualquer sinal de piedade ou devoção mais arrojada era visto como suspeita, né? Qualquer devoção mais arrojada. Os primeiros confessores de Teresa, atemorizados com o clima da Inquisição, vão chegar a sugerir a Teresa que suas visões eram obra do demônio. E um fala para fazer a figa, né? Outro confessor, para a surpresa da santa, sugeriu a ela que quando tivesse tais visões devia fazer o sinal da cruz, mas também figa, para espantar os intrusos indevidos. Pouco a pouco foi se adentrando na experiência mística. Os primeiros fenômenos foram fortes, foram vivenciados a partir dos 40 anos. Portanto, aí muita gente aqui vai ter, ainda tem uma chance, né? Determinante foi o encontro místico com o Cristo Senhor
aos 44 anos de idade. Você vai encontrar essa referência nos capítulos 27 a 29 do Livro da Vida, né? Em seu Livro da Vida, Teresa lamenta a carência de orientadores maduros, confessores maduros, na experiência do caminho espiritual, ou seja, os confessores que ela tinha não tinha maturidade espiritual para ser confessor. E sublinha que algumas vezes não podia ser não, isso aqui é ótimo, diante dos confessores baixos que ela tinha, né, pobres, pequenos, algumas vezes não tinha outra alternativa senão elevar os olhos ao Senhor. Ó Senhor, me dá os confessores melhores, né? Então é abusada, né? Quer dizer, não tinha outra alternativa que levar os olhos ao Senhor. Veja, Livro da Vida 28, 18. Tinha ciência de que só poucos mestres acessavam a experiência de coisas tão elevadas. Vida 48. Só poucos mestres tinham condição de ter uma condição elevada. Mas sua comunhão com Deus era mais forte que as adversidades que ela sofria. E dizia, isso é ótimo, sempre que o Senhor, isso eu falei, sempre que o Senhor me ordenava uma coisa na oração, e o confessor dizia a outra, o próprio Senhor repetia que eu obedecesse. É um pouco nessa linha, diante da pobreza dos confessores. Na primeira relação do Caminho de Perfeição, que é outro livro de Teresa, tinha uma passagem que depois foi suprimida por um censor, que isso passava pela censura, onde Teresa lamentava-se dos juízes deste mundo, todos homens, que logo encontraram suspeita nas virtudes femininas. Então era uma feminista também, né? A dificuldade que os homens tinham de ver mulheres tendo experiências religiosas, espirituais fortes. O Livro da Vida, esse que nós estamos fazendo menção aqui, ele ficou aprisionado toda a vida de Teresa. Não foi divulgado, né? Só podendo ser publicado após sua morte, em 1588. Nunca ganhou um parecer favorável dos censores. Por pressões da Inquisição, ela teve que lançar um outro livro dela no fogo, que foi o livro dela sobre o Cântico dos Cânticos. Meditação sobre o Cântico dos Cânticos, ela teve que jogar no fogo, por pressão da Inquisição. Imagina uma mulher comentando um livro erótico da Sagrada Escritura, né? Naquele tempo da Inquisição, era um perigo, né? Mas os manuscritos se espalharam clandestinamente. Nós temos acesso. Na obra completa nós temos esse livro, né? Já no final do Livro da Vida, Teresa volta a falar da Inquisição e reconhece que os tempos são ruins. Tempos ruins, né? Ou como diz o meu historiador dileto, como é que chama o inglês? Tempos difíceis. Eric Hobsbawm. Tempos difíceis, né? Adoro essa expressão dele, tempos difíceis. E, aliás, ele termina o livro dele com a palavra escuridão. É bem semelhante ao Sebastião Salgado. O final do livro dele, escuridão. Ela fala, então, que os tempos são ruins, difíceis, com risco de muitos falsos testemunhos contra ela. Agora, aqui é ótimo, isso aqui é interessante. Mas não se atemoriza. Imagina que força essa mulher. Não se atemoriza e ri disso. Ela vai dizer no Livro da Vida 33:5. Achei muita graça e ri, porque nunca tive temor disso. Imagina que coisa, né? Inquisição comendo solta, nunca tive temor disso, pois bem sabia que em matéria de fé, isso aqui me lembrou, sabe quem? Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara era bem assim, sabe? Em matéria de fé, eu antes morreria 1000 vezes do que me oporia a qualquer coisa da igreja ou a qualquer verdade da Sagrada Escritura. Eu ria disso porque eles não sabiam de nada. Eu estou fiel à igreja e estou fiel, né, à Escritura. Livro da Vida 33:5. Também a Ana de Jesus confidencia não temer a Inquisição, não ter medo da Inquisição.
depois de uma celebração eucarística em Sevilha, ela relata para Ana: recebendo o Senhor, sua majestade, me consolou e me disse: não tenha medo, pois esta causa é minha. Não tenha medo, pois essa causa é minha. Fantástico. Isso me lembra os padres de Conceição do Araguaia e Marabá, nos anos mais difíceis da repressão no Brasil, né? Onde eles falavam: ao cristão é proibido ter medo, né? Então, e o conflito comendo solto, perseguição comendo solto no Brasil, né? E o Dom Helder, né? O Dom Helder é muito nessa linha. Entre os anos 1562 e 1582, vive uma etapa das mais intensas e produtivas da sua vida, quando se dá o pleno desenvolvimento de sua personalidade. É o período de escritora, o período de fundadora, com muitas viagens, funda 18 Carmelos. Como mulher retada, 18 Carmelos. Ávila, Medina, Malagón, Valladolid, Doruelos, Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba, Segóvia, Béa, Sevilha, Caravaca, Vila Nueva, Palência, Soria, etc. Então, Faustino, como é que ela conseguiu ter tanta possibilidade, autonomia para agir e fundar? Porque ela é esperta, né? E ao mesmo tempo ser combatida pelos inquisidores e pelos confessores. Como é que ela conseguiu? Tudo é artimanha. Tudo é artimanha, né? Inteligência, igual o Helder, inteligência. Né? Tem gente que tem esse dom da articulação, da artimanha, né?